A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra, estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida, amém? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teu lar. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família, toda a tua parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, amados. Hoje, amados, eu quero compartilhar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 2, eu quero estar lendo a partir do verso 10. Quero estar falando sobre o dever do homem. Você sabe qual que é o dever do homem? Você sabe qual que é o dever da humanidade? Pois então, aqui no livro de Eclesiastes, vai falar sobre isso. Nós sabemos que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. E Salomão, ele começa todo o livro ali, desde o início, a falar sobre tudo o que se tem é vaidade. Tudo o que está escrito aqui é vaidade. Tudo que está neste mundo consiste em vaidades humanas. Mas só que, ao findar todas essas palavras, todas essas explicações de Eclesiastes, a mensagem final do livro vai nos fazer lembrar de uma verdade solene, uma inalterável, a prestação de contas de cada ser humano. Vai falar sobre o sentido verdadeiro da vida. No que consiste todo esse sentido da vida? Porque se tudo é vaidade, tudo o que temos neste mundo é vaidade. Então, no que consiste todo o sentido da nossa vida? Porque se vamos querer crescer, é vaidade. Se vamos querer ter algo em nossa vida, é vaidade. Então, se tudo isso que estamos vivenciando neste mundo é vaidade, então no que consiste o sentido da vida? É nisso que nós vamos falar hoje. Em livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 10, ele nos diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E de mais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Então aqui, o pregador, ele está nos dizendo que tudo que está escrito aqui é palavra da verdade, é a própria verdade, é a retidão que está em Cristo Jesus, está escrita em todo este livro. As palavras aqui dos sábios, aqui ele está nos dizendo que as palavras dos sábios, eles são como aguilhões e são como pregos. Pregos fixados pelos mestres, pelos ensinadores, professores,
pastores, ministradores, pregadores da palavra, que vão ficar ali cravados em nossa mente, em nosso ser, tá? Então, por que ele diz isso? Ele está dizendo que a palavra da verdade, a palavra dos sábios, ela tem que ser como aguilhões. Por quê? Porque ela será como uma vara de aguilhão, tá? Que traz o ensinamento, traz a correção. A palavra, às vezes, a palavra da verdade, ela é dura, ela dói. É como um tabefe que levamos, é como uma varada que levamos. Mas tudo isso é para a nossa correção, é para os nossos ensinamentos, é para nos tornar fortes, sábios, retos com o Senhor, tá? E a palavra da verdade também, ela tem que ser como pregos fixados, tá? Como prego fixados a verdade em nossa mente. Ela tem que estar ali cravada em nossa mente. Sabe quando você bate o martelo no prego e ali prega aquela madeira ou algo assim, e aquele prego já não consegue mais sair, ele não sai, ele não consegue ser retirado, ele é fixado naquele lugar. Vai unir então aquele local. Vai unir aquelas duas peças. É isso. A palavra da verdade, ela tem que estar fixada na tua mente, no teu coração, para que você possa viver a verdade contida. E o pregador, aqui ele ainda vai falar que tudo se consiste em vaidade. Não adianta você buscar tantos conhecimentos, enfados de livros humanos, na sabedoria humana, na inteligência humana. Não adianta você buscar tudo isso, porque tudo isso é vaidade. Mas o dever de todo homem, ele vai consistir em temer ao Senhor. Teme ao Senhor. Guarda os seus mandamentos. Este é o dever humano. Esse é o nosso dever. E é o dever, esse tipo de dever, que está se perdendo nesses tempos de hoje. O temor a Deus está perdido. Muitos já não temem o Senhor. Não respeitam o Senhor. Não guardam os seus princípios, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, suas correções. Muitos não têm respeito pela palavra, zombam da palavra, zombam de Deus, zombam de Cristo, zombam do seu sacrifício pela humanidade. Isso é falta de temor, é falta de amor por Deus, é falta de conhecê-lo. Deus nos deu todas as coisas deste mundo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. O pregador aqui no livro de Eclesiastes, ele não está dizendo que você não pode adquirir riqueza, que você não pode adquirir uma casa boa, um carro bom, que você não pode adquirir algo bom na sua vida, comer do bom e do melhor. Não está falando sobre isso. Ele está dizendo que tudo isso é uma vaidade. É uma vaidade de necessidade do desejo humano. É enfado da tua carne. Porque se você quer o carro, se você quer a casa, se você quer comer melhor, vestir melhor, então você vai ter que se desgastar mais. Então é enfado para a tua carne. Mas ele não está falando que é proibido você adquirir isso. Você deve correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você sonha. Você deve fazer isso. Mas sem se esquecer do teu dever, que é temer o Senhor, que é guardar os mandamentos de Deus. A pessoa que teme o Senhor, ela guarda os mandamentos de Deus, ela busca conhecer os mandamentos de Deus e ela
guarda esses mandamentos, cumprindo eles em sua vida, tendo eles cravados na tua mente, no teu coração, na tua rotina de vida. Essa pessoa que teme o Senhor, ela é sábia. Ela se torna sábia. Sábia em sabedoria divina, não na humana. Porque ele está dizendo, não adianta você buscar tantos livros, tantas faculdades, tantos cursos, mas se você não busca em meditar na palavra do Senhor, em conhecer o mandamento de Deus, em temer o Senhor, em conhecê-lo verdadeiramente, você não vai estar cumprindo o seu dever. O seu dever é esse. Conhecer o Senhor, busca o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas que são vaidade vos serão acrescentadas de acordo com as suas obras, com as suas atitudes, com a tua semeadura. E ele ainda nos diz mais. A mensagem final do livro, ela vai fazer nos lembrar dessa verdade. Que nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. O Senhor vai julgar a todos nós, crentes, incrédulos, gentios, ímpios, homens bons e ruins, todos serão julgados. Ele diz, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim. Não adianta você esconder os teus sentimentos, as tuas ações, tuas vidas. Você pode encobri-las do homem, mas de Deus não. Não adianta você dizer que não crê em Deus, não querer o Senhor, não buscar o Senhor. Você vai ter que dar conta de todas essas suas palavras, de todas as suas atitudes, da tua obra. E quem negligenciou ou rejeitou a graça redentora de Deus, não estará justificado no dia do julgamento. Você precisa ser o justo. E ser justo é ser justificado por Cristo. É aceitar a Cristo na tua vida. É aceitar o sacrifício que Cristo fez por você. É entender que só existe o Senhor Jesus Cristo como Salvador. É ter Ele como único e suficiente Salvador na tua vida. Se você negligenciar ou rejeitar isso, lembre-se de uma coisa: você não será justificado por Cristo no dia do julgamento. O que nós devemos fazer é buscar no Senhor Jesus Cristo a salvação e a redenção dos nossos pecados. É receber ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador na nossa vida. É temer ao Senhor e os seus princípios, guardando os seus mandamentos e obedecendo-os, praticando eles na nossa vida, que a lei do Senhor, que o mandamento do Senhor esteja cravado em nosso coração, como aguilhões, pregados em nossa mente, fixados em nosso coração. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa refletir nessa palavra, que o amado Espírito Santo fale ao teu coração nesse dia. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, por favor, reflita e permaneça nele. Guarde os mandamentos do Senhor, continue temendo o Senhor, porque as suas obras serão justificadas por ele. Mas se você, ouvinte do Minutos de Fé, ainda não recebeu a Cristo, se você ainda não aceitou a Cristo no teu coração, se você ainda não fez a oração de confissão, a oração de aceitação,
Eu convido você a orar comigo neste momento. Eu quero que você repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te recebo na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Hoje eu entendo o seu sacrifício na cruz do Calvário por mim. E eu te recebo em minha vida. Toma minha vida para ti. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Que a tua palavra esteja cravada em meu coração. Amém? Se você, amado, fez essa oração pela primeira vez, procure uma igreja e confesse em público essa oração, porque a palavra do Senhor diz que você deve confessá-lo diante do homem. Então confesse-o diante do homem, para que diante do Pai, o Senhor Jesus te reconheça como filho dele. Amém? E se você também fez pela primeira vez essa oração, deixe escrito aí no comentário: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. Deixa o teu nome escrito que eu vou orar por você, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus possa trazer o temor no teu coração e que a palavra do Senhor esteja realmente cravada na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Cumpra o seu dever com Cristo. Seja temente. É tudo que o Senhor pede a ti. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente, abençoado dia na presença do Pai. Deus é contigo.